cerca de 44% das empresas adotaram estratégias de escuta dos funcionários. E é um fenômeno que está relacionado aí ao encapsulamento do tempo, que fica limitado a uma reunião e enche o dia das 9 às 5 da tarde, sem muito espaço para folga, né? Você está ouvindo o podcast Saúde e Benefícios, uma coleção de entrevistas da WTW onde exploramos assuntos abrangentes como saúde, bem-estar, benefícios e as mais recentes novidades e tendências do mercado. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Saúde e Benefícios. Eu sou Adriana Macedo, diretora de marketing da WTW. Hoje, vamos explorar práticas eficazes para promover o bem-estar dos colaboradores nas empresas com foco no pilar social. Vamos conversar com dois especialistas na área, Renata Zerbini, gerente da área de gestão de saúde, e Guilherme Vieira, diretor da área de experiência do empregado da WTW, que vão apresentar insights valiosos sobre como a experiência do empregado impacta diretamente na produtividade e satisfação no trabalho. Nossa conversa será embasada nos resultados da pesquisa Diagnóstico de Bem-Estar, conduzida pela WTW no Brasil, que contou com a participação de 157 empresas de diversos segmentos. Além disso, exploraremos iniciativas inovadoras e práticas adotadas pelo mercado, que têm se mostrado efetivas na construção de uma cultura organizacional voltada para o bem-estar. Guilherme e Renata, tudo bem? Obrigada por estarem conosco. Sabemos que a pandemia alterou o cenário do modelo de trabalho na maioria das organizações de forma abrupta, e após algum tempo do fim do isolamento social, as organizações têm tido discussões acaloradas sobre como gerir o trabalho híbrido de maneira geral, pois há direções muito divergentes. Poderiam nos falar um pouco mais? Tudo bem, Adriano? Obrigado pelo convite para falar sobre esse tema. É muito claro que a pandemia fez com que as áreas de recursos humanos corressem bastante para a implementação de políticas relacionadas a modelos de trabalho flexível, que naquele momento, lá em 2020, estavam muito distantes do que se tinha de realidade até começar o isolamento social propriamente dito. E essa realidade do trabalho remoto, ela existia principalmente para algumas funções de áreas específicas, como em tecnologia, mas na situação da crise que a gente enfrentou, isso fez com que as empresas tomassem algumas decisões que possivelmente iam levar aí anos, em alguns poucos dias, ou até na véspera, né, do começo da pandemia. E aí as pessoas, de repente, foram apresentadas a uma nova realidade possível para se trabalhar, ao mesmo tempo em que o receio de ficar desempregado durante uma crise sanitária trouxe também bastante ansiedade para as pessoas. Passada a ansiedade inicial e com as restrições diminuindo, foram apresentados novos hábitos, expectativas para as pessoas, e surgiu então uma necessidade que grande parte dos trabalhadores antes não tinha tido. Agora a gente vê um movimento contrário, com muitas organizações tornando obrigatória a volta ao escritório, ao mesmo tempo em que aparece uma outra força, no caso agora relacionada à automação, à inteligência artificial. A verdade é que são novos elementos da nossa rotina, da nossa realidade, que precisam ser incorporados às discussões de recursos humanos. Mas não só isso, né? Isso também tem que estar dentro da estratégia para a experiência dos empregados. Hoje a gente fala de inteligência artificial, trabalho híbrido, mas amanhã vai aparecer um novo componente de complexidade, mais um novo desafio. E se hoje a gente tem uma certeza é que esse cenário para os colaboradores, de uma forma geral, vai ter muita incerteza durante algum tempo. Renata, qual é a sua perspectiva sobre isso? Olá, Adriana. Muito bom estar aqui hoje. Realmente, as organizações elas têm enfrentado desafios, né, em relação ao tema. Como o Guilherme falou, não podemos deixar de olhar a experiência dos empregados, pois sabemos que essas mudanças elas acabam interferindo diretamente no bem-estar emocional e no bem-estar social das pessoas. É importante que as organizações tenham a estratégia da gestão focada no senso de pertencimento, da sensibilização corporativa quanto à resiliência, da escuta em relação às necessidades e preocupações dos empregados e principalmente do apoio psicoemocional, com o objetivo de prepará-los para as mudanças do mercado, que, como já foi falado, é incerto. Sem dúvida, esses são pontos que merecem muita atenção nas empresas. Renata,
De acordo com os resultados da pesquisa, mais de 1/3 dos profissionais foram afetados pela sobrecarga de informações no home office, e as alterações no modelo de trabalho também trouxeram impactos para os empregados e as organizações. E como isso se reflete diretamente nas empresas? Não só a sobrecarga de informações vem impactando, mas a falta do equilíbrio adequado entre o trabalho e a vida pessoal, que pode ser notado em alguns colaboradores. O sentimento de solidão, a constante conectividade digital, todos esses fatores, eles podem causar o aumento nos níveis de estresse e de ansiedade, afetando a produtividade, a comunicação, o engajamento, a saúde mental e o bem-estar social dos empregados, o que reflete diretamente na cultura da empresa. Sabe, Adri, é fato que o trabalho remoto também trouxe benefícios, mas a cultura de uma empresa, ela é construída por meio das interações presenciais entre os empregados. O trabalho remoto, ele pode levar a uma diluição dessa cultura e até exigir esforços adicionais para manter a integração e os valores da empresa. O interessante é que a pesquisa aponta que a falta de conexão social e a solidão são as maiores preocupações dos empregadores. Menos da metade dos empregadores, 48%, dizem que são eficazes em criar um senso de comunidade e pertencimento entre os funcionários. Embora esse índice não seja favorável, 71% dos empregadores dizem que vão se preocupar com o bem-estar social dos funcionários e que será uma prioridade nos próximos 3 anos, o que demonstra que as organizações estão seguindo na direção correta. Respondendo à sua pergunta, Adri, as mudanças no modelo de trabalho tiveram impactos significativos nas empresas, trazendo oportunidades, mas também trouxeram muitos desafios. As organizações, elas precisam estar preparadas para enfrentar essas mudanças e adaptar suas estratégias de gestão para aproveitar os benefícios do trabalho híbrido. A flexibilidade, a comunicação eficaz e o cuidado com o bem-estar dos funcionários são elementos-chave para o sucesso dessa nossa nova realidade. É interessante saber que há um movimento de evolução do olhar das empresas para esse aspecto. Agora, aprofundando um pouco mais sobre os novos modelos de trabalhos flexíveis, Guilherme, do ponto de vista dos colaboradores, quais foram as principais vantagens e desvantagens que esses formatos trouxeram? É interessante essa pergunta agora, porque estamos bem nesse momento do movimento pendular relacionado ao trabalho híbrido. É só olhar para as notícias e a gente encontra essas pautas, porque afeta a vida de todo mundo, inclusive de quem não trabalha. Aquela nova necessidade que surgiu com a pandemia permitiu para muitas pessoas uma nova forma de fazer a gestão do tempo. Eu diria que há vantagens distintas a depender do perfil socioeconômico do colaborador em relação ao trabalho híbrido. Para posições mais próximas da base, por exemplo, tempo de deslocamento do trabalho é um ponto crítico, porque há grandes problemas de mobilidade nas cidades. Isso significa, muitas das vezes, mais tempo próximo aos filhos, mais tempo para atividade física, e para as mulheres, principalmente, isso pode significar levar e trazer os filhos da escola. Coisas que são rotina, mas que são momentos importantes. Então, menores custos com alimentação fora de casa também pesa para essa população. Para um perfil socioeconômico mais elevado, isso significa a oportunidade de trabalhar de qualquer lugar, além de benefícios que eu comentei antes, mas com menor impacto na vida financeira dessas pessoas. Do outro lado, como desvantagem, a maior parte dos colaboradores tem a sensação de que trabalham mais hoje do que antes da pandemia, e é um fenômeno que está relacionado aí ao encapsulamento do tempo, que fica limitado a uma reunião e enche o dia das 9 às 5 da tarde, sem muito espaço para folga, né? Isso também acontece porque, de casa, a gente não tem uma ruptura cognitiva do que é o espaço de descanso, o espaço de trabalho. E eu estou certo de que tem gente que sim, tem um prejuízo de interação significativo por estar só trabalhando de casa. Porque é muito mais difícil construir laços e colaborar com uma agenda cheia, em que cada reunião tem um propósito específico, que as pessoas não falam necessariamente com uma liberdade de pauta. E as pausas do nosso dia a dia no escritório têm um enorme valor para que haja esse espaço, para que as pessoas interajam, para que elas ampliem a visão do negócio com uma perspectiva diferente, como de um colega. Conclusão. Eu preciso ter uma escuta ativa para meus colaboradores que seja eficiente, porque eu tenho muitas necessidades distintas. E isso faz com que eu tenha mais velocidade, mais agilidade em direcionar as ações de bem-estar ou até de outros temas de interesse dos colaboradores. Curioso seu apontamento sobre o fenômeno de encapsulamento do tempo.
Realmente é algo que vem acontecendo e traz impacto direto no bem-estar social. Renata, considerando essas discussões, quais são as práticas e tendências de mercado que estão sendo adotadas para promover mais conexões sociais e engajamento dos colaboradores? Muitas iniciativas foram identificadas na pesquisa. Porém, a gente pode observar que cerca de 56% das empresas, elas começaram a promover conexões sociais virtualmente ou até em pequenos grupos por meio de eventos regulares, como happy hours, almoço, programas de aprendizado, festas de confraternização, atividades físicas em grupo, como corrida, caminhada, além de iniciativas com impacto ambiental, como horta comunitária, oficinas de reciclagem. Uma informação relevante é que cerca de 44% das empresas adotaram estratégias de escuta dos funcionários, através de pesquisas, grupo de discussão virtual, comitês, fóruns, com o objetivo de identificar os desejos e as necessidades dos funcionários, antes mesmo de implantar novas ações. Isso é de extrema importância, Adriana. Antes de implantar novas ações, escutar o que os nossos colaboradores, o que os nossos empregados gostariam, desejam e necessitam ter. Renata, confesso que esse número me surpreende significativamente, porque estamos falando aí de metade das organizações com essa fala mais atenta, né, à necessidade do colaborador. E eu não tenho dúvida que isso está muito relacionado a diferentes realidades que a gente precisa considerar dentro do ambiente de trabalho. Com certeza, Gui, concordo plenamente que a escuta ativa é um pilar fundamental nesse contexto. Gui, aproveitando que você se manifestou sobre o tema também, seria muito valioso ouvir suas experiências e insights sobre liderança de equipes remotas ou híbridas, gerenciamento de trabalhos flexíveis e desenvolvimento de talentos. Afinal, criar uma experiência positiva para os empregados é essencial para o sucesso das empresas. Como você tem abordado esses desafios e quais estratégias têm se mostrado mais eficazes na sua trajetória como consultor? Olha, a diversidade de perfis e modelos de trabalho vão requerer aí uma atenção redobrada dos nossos gestores, né? Afinal, o que se espera de uma liderança? Além da parte administrativa, do cuidado com a equipe, sempre vai ter a cenoura do atingimento dos resultados, que é o principal propósito de se ter algum tipo de equipe. E esse é o tema principal que merece a atenção da liderança. O que eu, como gestor ou gestora dessa organização, considero quando eu tenho que avaliar o desempenho dos meus colaboradores, das minhas colaboradoras. O trabalho híbrido se aproxima muito dos temas de diversidade na medida em que devo ter atenção aos meus vieses em ambientes diversos, ainda mais pelo peso que o deslocamento para o escritório que eu citei antes tem para algumas populações da empresa. Eu atendi uma organização que tinha funções bem parecidas que eram exercidas tanto em teletrabalho como no ambiente híbrido. E a principal preocupação da área de recursos humanos nesses casos estava muito em como o gestor iria avaliar o desempenho dos colaboradores. Será que eles vão valorar um pouco mais do que o normal o presenteísmo? Ou o foco vai estar, de fato, na entrega? Acredito que a população feminina, que é mais próxima da educação dos filhos, pode ter um prejuízo razoável em sua avaliação de desempenho e até na progressão de carreira, caso o gestor ou gestora dessa pessoa tenha um viés mais favorável para a performance daqueles que estão no escritório, mais vezes por semana. Ainda mais na nossa cultura latina, que tem uma fronteira bem cinza entre vida profissional e pessoal. Se as organizações não derem um repertório para líderes agirem com senso de justiça em um ambiente de trabalho que muda muito rápido, eu não tenho dúvida de que essa baixa habilidade do gestor vai se refletir em impacto negativo em engajamento ou até na saída das pessoas da organização. Não adianta querer copiar a gigante de tecnologia, Google, Facebook, alguns bancos de investimento, que estão exigindo agora o retorno para o trabalho. Cada realidade organizacional é única, não tem uma fórmula mágica. Ouvir a perspectiva não só do acionista, mas das pessoas é fundamental para equilibrar essas forças e tomar uma decisão. E é importante que a decisão converse com o que a empresa tem de proposta de valor, o que ela tem de experiência do empregado, buscar coerência, saber que essas decisões provavelmente vão ter que ser revistas com uma frequência razoável. Quando se define essa estratégia, isso também dá mais clareza com a agenda de desenvolvimento da liderança, que deve comportar esses temas e essa variabilidade do ambiente também. Interessante. Renata, qual a sua visão sobre isso?
Complementando o Guilherme, liderar equipes remotas ou híbridas, gerenciar trabalhos flexíveis e desenvolver talentos requer da liderança uma abordagem adaptativa e centrada nas pessoas, além de se comprometerem com uma mudança cultural significativa, que inclui ações que abrangem maior diversidade, equidade e inclusão, confiança, acolhimento, colaboração, uma comunicação eficaz e, principalmente, o foco no bem-estar do seu time. A pesquisa demonstra que empresas de alto nível de cultura de bem-estar estão apostando na capacitação da liderança, não só tecnicamente, mas também como um protagonista social. O que significa isso? Identificar os seus empregados que estejam com sinais de estresse, esgotamento, solidão, desconexão, chegando até mesmo muni-los de conhecimento para que eles possam dar apoio e direcionamento para esses empregados. Bom, para finalizar, vocês podem compartilhar quais tendências de mercado têm sido apontadas como formas eficazes de atrair e reter talentos dentro das organizações, além dos tradicionais salários e oportunidades de carreira? Olha, Adriana, eu acredito que o principal desafio hoje esteja em quem toma as decisões que impactam a todos os empregados de uma empresa. É possível que diferenças geracionais ou temáticas de diversidade estejam sendo negligenciadas nessa tomada de decisão. Como está a escuta da organização para compreender a expectativa com a experiência do empregado? O trabalho híbrido é exemplo disso, mas também a pauta ESG deve ser considerada. Cada vez mais os entrantes no mercado de trabalho, nas novas gerações, essas pessoas buscam uma empresa que reflita a sua visão pessoal, né? Ninguém quer fazer parte de uma empresa que tem uma reputação manchada por problemas como mão de obra em situação análoga à escravidão entre seus fornecedores. As novas gerações são bem informadas e também são mais fiéis aos seus próprios valores. Estão prontos aí, inclusive, para marcar posição em situações que, num passado recente, que era mais hierárquico, não acontecia de forma alguma. E nossa metodologia aqui para olhar esse tema da experiência do empregado mostra que esse tema de ação pessoal, né, que é esse movimento do indivíduo dentro da organização, ele é um diferenciador positivo quando olhamos para as empresas que são de alto desempenho dentro da nossa base de dados. E assim como também no modelo mental da organização. Tanto é que temas como autonomia, voz, inclusão, oportunidade de carreira, são exigências que aparecem como pontos críticos e também são necessidades para que a pessoa consiga trazer o seu verdadeiro eu para o trabalho, para que ela tenha tempo e tenha espaço para transmitir as suas ideias e também serem ouvidas. Em certa medida, uma tendência das empresas é cada vez mais ter uma proposta de valor integrada, exatamente para que essa experiência do colaborador ela seja coerente mesmo antes dele entrar na organização, dentro do processo de seleção, por exemplo. E importante citar também que, além de uma cultura organizacional positiva e inclusiva, como você citou, é notável que empresas com foco em bem-estar, principalmente no pilar físico e emocional, e com iniciativas e programas que promovam a saúde, são cada vez mais valorizadas pelos talentos. Considerar essas tendências e adaptar a cultura organizacional de acordo com as expectativas dos profissionais pode ajudar as empresas a se destacarem como empresas atrativas e, ao mesmo tempo, manter uma equipe engajada e produtiva. Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do podcast Saúde e Benefícios, que trouxe uma série de reflexões importantes sobre modelos de trabalho, benefícios e conexões sociais na saúde dos empregados. Agradecemos a Renata e o Guilherme por compartilharem suas experiências conosco. Vocês gostariam de deixar uma mensagem final para nossos ouvintes? Claro, Adri. A mensagem que eu gostaria de deixar é a importância de cuidarmos do bem-estar dos colaboradores e de promovermos um ambiente de trabalho que valorize a diversidade e a inclusão, porque o bem-estar dos empregados é fundamental para a cultura e para o sucesso das organizações. Concordo plenamente com a Renata. E é importante se lembrar de que cada colaborador ele é único, ele possui necessidades que são distintas. Criar uma experiência positiva de trabalho envolve escutar, entender e valorizar as pessoas. E envolve também a ação da organização, do líder, do próprio colaborador. Então, se a gente quer construir junto um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo, é importante ter a ação de todos. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês. Eu que agradeço pelas valiosas contribuições de vocês dois.
E obrigada a todos os ouvintes por nos acompanharem neste episódio. Até a próxima edição do podcast Saúde e Benefícios da WTW. Obrigado por participar do podcast Saúde e Benefícios. Para mais informações, acesse nossas mídias sociais e a seção de Insights no wtwco.com.